nossa série de mensagens do livro de Salmos, e hoje eu quero falar especificamente do Salmo de número 24. É um salmo muito especial e eu quero dividir com vocês aquilo que o Senhor ministrou muito em meu coração enquanto eu estudava esse livro. Antes eu quero orar ao Senhor. Feche os seus olhos, por favor, mais uma vez. Meu Jesus, como é bom poder estar na Tua presença, poder saber que o Senhor é conosco e está em nossas vidas também. Mas pedimos que neste momento o Senhor fale conosco. Que essas palavras que eu for falar aqui nessa noite sejam palavras que tenham, Deus, a aprovação e a direção do Teu Espírito Santo. Ministra, Senhor, nossos corações e que a gente possa entender o significado real dessa palavra, que a gente possa viver isso todos os dias da nossa vida. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero falar hoje sobre quem é o Rei da Glória. Esse é o tema principal do livro do Salmo de número 24. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia, abra aí comigo no Salmo de número 24. Mas antes de ler, eu quero mostrar algumas coisas muito interessantes sobre esse Salmo. Eu vou ler enquanto estiver lendo o texto, nós vamos compartilhar durante essa mensagem, vai ser mais expositiva hoje. Mas eu quero falar algumas coisas interessantes sobre esse texto e eu quero a sua atenção para isso. Primeiro, depois que o templo de Israel foi estabelecido, foi construído aí por Salomão, interessante que os levitas receberam uma ordem de Salomão, como também dos seus sacerdotes, que eles deveriam separar salmos específicos que faziam parte dos seus cultos, ou seja, do serviço diário no templo. E a antiga tradição judaica preservou essa ordem. Cada dia era lido ou cantado um salmo. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, na segunda-feira era cantado o salmo de número 48. Na terça-feira, o salmo de número 82. Na quarta-feira, o salmo de número 94. Na quinta-feira, o salmo de número 81. Na sexta-feira, o salmo de 93. No sábado, o salmo de número 92. E sabe qual é o salmo lido no primeiro dia da semana? O salmo de número 24. Guarda essa mensagem porque tem um detalhe importante que eu quero destacar com vocês. Primeiro dia da semana é lido e cantado no salmo de número 24. Interessante que muitos séculos depois, a gente tem no primeiro dia da semana alguém entrando no jumentinho na cidade de Jerusalém. Alguém entrando naquele lugar, ele vem montado nesse jumento, as pessoas jogam ali ramos, as pessoas colocam um pano no chão e entra lá alguém e o povo está gritando em alto e bom som, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor Jesus, o rei está entrando em Jerusalém. E existe ali uma conexão muito interessante que eu quero dividir com vocês. O salmo que era associado àquele culto diariamente naquele lugar, em especial no dia da primeira semana, primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, eles diziam, nesse salmo diz isso, e as pessoas diziam lá no templo, o seguinte: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. E isso era dito no meio do culto, durante os cultos do dia, que é feito aquilo. Naturalmente, não significa que foi feito isso na hora que Jesus entrou, não sabemos como saber sobre isso, mas com certeza tem um significado celestial ao cantar e falar esse salmo no dia em que Jesus entra em Jerusalém. E o salmo dizia claramente, para que o Rei da Glória entre. E naquele dia, o Rei da Glória estava entrando em Jerusalém. Mas também existe uma outra conexão. Esse salmo ele é escrito por Davi. Ele é escrito por Davi. E muitos estudiosos entendem que por ele estar relacionado à chegada da Arca da Aliança em Jerusalém. A Bíblia não diz exatamente que foi escrito por Davi na hora que estava entrando, mas se associa com a arca entrando. Então, quando a arca entrou em Jerusalém, levado por Davi, Davi escreveu aquele salmo e havia um momento de celebração, de adoração ao Senhor, porque a arca representava a presença real de Deus naquele lugar. Por onde a arca estava, simbolizava Deus estava naquele lugar. E agora Davi, o rei Davi estava entrando
entrando, levando a arca para Jerusalém. Então havia celebração naquele lugar, e as pessoas ali então ouviam uns dizerem claramente: abram-se, ó portais, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Portanto, a arca entrava em Jerusalém. Séculos depois, Jesus entra em Jerusalém. E depois da cruz e da ressurreição, Jesus faria uma outra entrada ainda maior ainda. Não nas portas de Jerusalém, mas nas portas celestiais. E ali então Jesus está entrando nos céus. Esse texto também fala muito sobre isso. E a tradição da igreja, ela destaca esse aspecto da ascensão do Senhor Jesus. Então a pergunta inicial para nós, para a gente entender esse salmo é: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Então agora vamos ler o texto. E vamos ler esse texto bem devagar e tentando entender o que a palavra do Senhor quer dizer. Primeira coisa que eu quero dizer a você é o seguinte: o Rei da Glória, ele é o dono de tudo. Dono de tudo. Olha o que fala os versículos 1 e 2. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem a fundou sobre os mares e a firmou sobre as águas. Antes de Davi falar sobre quem pode entrar na presença de Deus, antes de falar das portas, antes de falar sobre o lugar, ele estabelece uma verdade que é inegociável na ótica de quem crê em Deus. É que tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. E Davi diz o seguinte: do Senhor é a terra. E depois ele diz: tudo o que nela existe. E Davi ainda vai um pouquinho mais longe, diz: o mundo e os que nele vivem. Portanto, todos nós também pertencemos ao Senhor. E ter essa consciência, naturalmente, deveria mudar a nossa forma de enxergar a nossa vida. Nós dizemos com a boca cheia: minha casa, meu carro, meu dinheiro, meu trabalho, minha família, minha vida. E não existe problema em você declarar essa verdade para você. Mas o problema é quando a gente começa a acreditar que nós somos donos absolutos disso. Biblicamente falando, eu e você não somos donos de nada. E aí entra um pouquinho de choque com a gente, porque a gente se acha dono e proprietário de tudo. Mas quando a gente olha na Bíblia, nós não somos. Quem é dono é somente Deus. Mas quem eu sou nessa história? Eu sou simplesmente um administrador. Administrador. Por exemplo, se você aluga uma casa, você mora nessa casa. O seu nome está marcado como aquele que é locatário, aquele que está alugando a casa. Você usa a casa, usufrui da casa, desfruta da casa. Mas existe uma coisa que você nunca vai esquecer. Ela não é sua. Ela não é propriedade sua. Você está simplesmente alugando aquele lugar. Então, guardadas as diferenças, a nossa relação com Deus é a mesma coisa. A sua casa pode estar no seu nome. O seu carro pode estar no seu nome. A sua conta bancária pode estar no seu nome. Diante dos homens, essas coisas são normais, são comuns. Mas diante do Senhor, diante da palavra do Senhor, ela declara abertamente: do Senhor a terra e tudo o que nela existe. Então, minha casa, meus recursos, meu trabalho, meu tempo, meus talentos, meus dons, a minha própria vida foram colocadas em minhas mãos para unicamente eu administrar, cuidar, ser um bom mordomo. Isso não significa que a gente não pode desfrutar. Claro que podemos, mas existe uma diferença muito grande de desfrutar daquilo que Deus me deu e viver como se Deus não tivesse nada a ver com aquilo que eu supostamente tenho. Davi deixou muito claro, lá em 1 Crônicas 29, versículo 14, quando o povo estava entregando as ofertas para a construção do templo, ele diz o seguinte: tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Olha isso. Eles não estavam dando para Deus por dar, mas estavam dando porque tinham consciência que tudo que tinham vinha de Deus,
Ou seja, eles eram apenas administradores, eles eram aqueles que cuidavam daquilo que Deus havia dado a eles. E Paulo também fala sobre isso, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis, sejam fiéis. Então, quando eu olho essa realidade, a pergunta que eu faço para o texto e para a minha vida não é o que eu quero fazer com aquilo que eu tenho, mas a pergunta deveria ser: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com aquilo que é teu e que o Senhor colocou nas minhas mãos? O que eu faço com isso? Porque se Ele é dono, nós somos administradores, mas se Ele é o dono de tudo, se Ele é rei, se Ele é santo, como é que eu tenho que viver com isso? Quando eu penso nisso, eu fico pensando na minha vida hoje, corriqueira. Como é que eu entendo que Deus me deu como incumbência administrar tudo aquilo que está nas minhas mãos? Se eu tenho consciência dessa verdade, a minha forma de viver tem que ser diferente. Porque a maneira que eu lido com o dinheiro não pode ser unicamente pensando nos meus desejos. Eu tenho que prestar conta para aquele que é dono de tudo. Se eu cuido da minha família, eu tenho que prestar conta para o Senhor, porque a família é dele. Se eu cuido da casa, eu tenho que prestar conta para o proprietário da casa de como ela está. Se quebrar alguma coisa, eu vou ter que arrumar. Se estourar algum cano, eu vou ter que arrumar. Se tudo se desarrumar na casa, eu vou ter que arrumar, porque eu vou ter que prestar contas para o dono da casa. Assim é com a minha própria vida. Como é que está a minha saúde? Eu tenho que prestar conta para Deus. Como é que está a minha gordura? Eu tenho que prestar conta para Deus. Como é que está a minha cabeça? Minhas emoções? Eu tenho que prestar conta para Deus. Como é que está a minha inteligência? Eu tenho que prestar conta para Deus. Tudo que eu tenho não pertence a mim nem a você, mas a Ele. Então, automaticamente, eu tenho que compreender que a minha função nada mais é do que administrar aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Agora, portanto, aquilo que a palavra pega para mim é o que Paulo falou para a igreja de Coríntios. O que se requer de vocês é que vocês sejam fiéis. Fiéis. Vai chegar uma hora que a conta vai vir para a gente. Vai chegar uma hora que a cobrança virá sobre nós. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que prestar relatório de tudo isso. E como a gente vai revelar essa realidade? É o que Deus vai querer cobrar da gente. Porque se Ele é dono, a gente tem que prestar contas para o Senhor. Mas o texto continua, e aí a pergunta que fica para nós é: então, se Ele é rei, se Ele é o dono, se Ele é tudo na minha própria vida, então é o seguinte: quem pode se aproximar dEle? É a pergunta que começa a pegar de agora em diante. O começo está fácil de entender, mas de agora em diante começa o texto a dar uma cara diferente. Quem pode chegar perto desse rei, desse Deus, desse Senhor que é dono de tudo? Quem pode permanecer diante dele? Olha o que diz os versículos 3 e 4. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Presta atenção aqui, queridos. Quem poderá subir? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Ou seja, quem é que pode chegar diante desse Deus e permanecer ali com Ele? Quem é que está qualificado para chegar perto de Deus e permanecer lá com Ele? Nós falamos e cantamos com a boca cheia, com o coração cheio de emoção, e dizemos: nós queremos a presença de Deus, nós queremos chegar mais perto de Deus, nós queremos entregar, nos render a esse Deus. Mas existe um problema sério aqui, queridos. Deus, Ele é santo, e nós somos pecadores. E nós somos pecadores. Portanto, não estamos qualificados para chegar perto de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele descreveu exatamente isso.
Quando ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono, ele não disse: que experiência maravilhosa, que culto tremendo, que louvor maravilhoso, eu senti um arrepio, eu senti Deus aqui. Ele não falou nada disso. Quando estava diante de Deus, sabe o que ele falou? Ai de mim, estou perdido. Bem diferente. Porque ele não expressou ali o sentimento de que gostoso estar diante de Deus. Mas foi um sentimento de, ai de mim, eu estou perdido. Eu estou diante de um Deus que é santo. Eu não tenho problema que a gente chame Deus de você. Não tenho problema com isso, porque a pessoa vai dizer que é questão de linguagem. Mas quando eu estou diante desse Deus que é santo, a minha linguagem muda. A minha forma como eu estou diante dele muda. A Bíblia fala que certa vez, no acampamento que estava o povo de Israel no deserto, Deus resolveu se manifestar em glória naquele lugar. Sabe o que aconteceu com as pessoas que estavam perto da tenda do tabernáculo? Todos caíram no chão prostrados. Ninguém disse: que legal que eu estou sentindo agora a tua presença. Que legal que eu estou vendo o Senhor se manifestar aqui. Que legal que eu estou vendo os raios, que o chão está tremendo, que há fogo no céu. Que legal ver tudo isso. Ninguém aguentou ficar de pé diante da glória e da presença de Deus. Nós cantamos, queremos a sua glória, nós não sabemos o que é isso de verdade. Cantamos, queremos a tua presença, mas nós não sabemos disso, o que é isso de verdade. Queremos Deus, mas nós não sabemos quem é Deus de verdade. Porque se fosse, a gente ficaria ajoelhado o tempo inteiro, de cabeça para baixo, dizendo: ai de mim, Senhor, estou perdido. Interessante, quando eu olho para isso, eu fico olhando o que Davi escreveu. Davi apresenta as qualificações para quem quer chegar perto de Deus. E a primeira que ele fala é o seguinte: aquele que tem mãos limpas. Quando eu falo de mãos limpas, está falando daquilo que eu faço, daquilo que você faz. As minhas atitudes, a minha maneira de viver. Depois ele fala de coração puro. Ou seja, além do que as pessoas podem ver, as minhas intenções, os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas motivações. Então, Davi está falando de alguém que é limpo por fora e por dentro. E ele não parou aí, ele disse que não recorre aos ídolos, ou seja, nada ocupa no seu coração o lugar que pertence unicamente a Deus. E ele continua ainda, e nem jura por deuses falsos. Ou seja, não basta ter mãos limpas e o coração puro. A boca também precisa refletir uma vida verdadeira, sincera. É alguém que manipula ninguém. Alguém que não engana os outros, que não mente, que não usa palavras falsas e nem erradas e nem religiosas para esconder uma vida falsa. Então agora a pergunta que eu faço é: quem consegue de verdade entrar e viver na presença de Deus? Quem tem a qualificação para isso? Quem é que pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, estou aqui, de peito aberto? Quem pode fazer isso? Abraão, o pai da fé? Não. Moisés, o homem talvez mais próximo de Deus? Também não. Davi, o autor desse salmo, também não. Eu, não. Você, também não. Então, quem pode? Olha o que Paulo falou, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a pergunta que tem no versículo 3 é o seguinte: quem poderá subir? Eu e você não podemos. Não temos a qualificação para isso. Não podemos chegar perto de Deus. Então, quem poderá subir? Quem poderá chegar perto do Deus Todo-Poderoso? Quem é que pode se aproximar do Senhor, Deus Todo-Poderoso? Aí você pode perguntar: o que eu estou fazendo aqui então, pastor? Se a gente não pode, por que eu venho para a igreja? Por que eu oro?
Vamos continuar aqui, versículos 5 e 6. Já vou responder essa pergunta para você. Ele receberá aquele que pode, aquele que consegue, receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a sua face, ó Deus de Jacó. Olha que expressão linda. Deus, o seu Salvador. Nós precisamos de um Salvador, porque por nós mesmos não conseguimos chegar perto de Deus, confiando em nossos próprios méritos. Mas quando eu leio esse salmo, à luz de toda a Bíblia, quando eu começo a ver tudo que Deus falou, desde Gênesis até o Apocalipse, eu encontro uma pessoa que pode chegar perto de Deus. Eu encontro alguém. Eu encontro um homem que pode. Esse homem se chama Jesus Cristo. Ele tem as suas mãos verdadeiramente limpas. Ele tem um coração absolutamente puro. Ele nunca pecou. Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas não pecou. Pedro diz, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Portanto, existe um homem que satisfaz perfeitamente o padrão de qualidade para entrar diante do Pai, diante de Deus, diante de tudo. Jesus Cristo, o Senhor. E quando eu olho a história, eu fui pesquisar alguns historiadores, alguns pregadores antigos, eu encontrei uma citação na internet de um dos grandes pregadores do século XIX, chamado Spurgeon. Ele estava pregando sobre o Salmo 24, versículo 3. Ele disse que Cristo é aquele que sobe às alturas por seus próprios méritos e que por causa da sua perfeita obediência, ele permanece no santo lugar. Agora, e nós? Para chegar lá, nós precisamos da graça de Deus. Jesus, ele é perfeitamente justo. Nós precisamos de um Salvador. Mas Jesus, ele é o Salvador. Nós precisamos que alguém abra o caminho para chegar até Deus. Mas Jesus, ele é o caminho. E antes de chegarmos às portas, eu quero que você perceba o peso de entrar na presença de um rei. Nós estamos lendo um livro, nessa época agora do Trau. É um livro que eu tenho um carinho especial, até escrevi um livro sobre ele, que é o livro de Esther. Lembra da história de Esther? Esther precisava estar na presença do rei, que é o rei Xerxes ou Assuero. Mas ninguém simplesmente entrava na presença do rei. Quem entrasse no pátio interno sem ser chamado pelo rei, poderia morrer, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro. Esther não havia sido chamada para entrar, mas ela queria entrar, falar com o rei. Por isso ela manda dizer, então, a Mardoqueu. E diz o seguinte: reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Durante 3 dias eles jejuaram. Então Esther disse para todos ali: depois disso, depois de jejuar, eu vou entrar na presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Assim foram as suas palavras. E Esther então entra no palácio, sem ser chamada pelo rei. Ela entra. E a vida dela agora depende unicamente do rei estender o cetro e abaixar. Porque ela não seria condenada e morta. E o capítulo 5 de Esther, que nós vamos estar logo em seguida, essa semana, no Trau, diz que quando o rei a viu, o que aconteceu com o seu coração? Amoleceu. Ele agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro para ela. Só então ela pôde se aproximar e conversar com o rei. Agora vamos voltar ao Salmo 24. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Se ninguém entrava de qualquer maneira na presença de um rei terreno, quem é que pode simplesmente entrar na presença do Deus que é santo? E aqui então existe um contraste maravilhoso. Esther precisou esperar pelo cetro do rei. Jesus não precisou nada disso. Ele entrou.
E ele entrou. Esther entrou dependendo da misericórdia do rei. Jesus entra por sua própria justiça, porque ele é o Filho de Deus, ele é santo, ele tem mãos limpas, ele tem um coração puro, ele é qualificado para estar na presença do Pai. E agora ele está chegando para estar com Deus. Aí vem o terceiro ponto: abram as portas, o rei está chegando. Olha o que diz o versículo 7 até o versículo 10. Abram-se aos portais. Lembra que eu li isso aqui para a época falar sobre Jesus entrar em Jerusalém, a arca entrar em Jerusalém? Agora está falando sobre a ascensão do Senhor Jesus. Abram-se aos portais, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se aos portais, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor está chegando, o Rei está chegando. Lembrando o plano de fundo, imagina a arca chegando em Jerusalém, o povo em festa, celebração, e alguém dizendo: abram-se as portas, abram-se os portais, a arca está entrando. E a igreja continuou com essa mesma ideia, mas a ideia da igreja em continuar com essa mensagem é falar sobre a ascensão do Senhor Jesus. Jesus morreu, foi colocado numa sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E durante depois 40 dias ele esteve com os seus discípulos. E aí então começa o livro de Atos. No capítulo primeiro capítulo de Atos, Jesus está com os seus discípulos num monte. E diante dos olhos dos discípulos, ele começa a subir. Eu queria ter visto essa cena de verdade. Eu queria ver Jesus subir diante dos meus olhos. E interessante que, pensa comigo, a gente começa a ver Jesus subir, naturalmente eles, né, eu não estava lá, mas vendo Jesus subir, e quando chegou nas nuvens, não conseguiram mais ver Jesus. E apareceram anjos do lado e disseram: para de olhar para cima, vamos trabalhar, vai orar, e vai esperar ser cheio do Espírito Santo. Mas eu fiquei pensando o seguinte: o que tem depois das nuvens? O que tem depois das nuvens? Ninguém nunca tem a coragem de pensar nisso? Interessante que esse pregador chamado Spurgeon imaginou essa cena. Ele imaginou o que estava acontecendo depois das nuvens e escreveu sobre isso no seu livro e nas suas pregações também. Imagina essa forma poética e essa cena maravilhosa. Ele imagina o seguinte: o céu cheio de anjos, todos adorando e exaltando ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, os habitantes nos céus. Apocalipse fala que existe milhares de pessoas naquele lugar. E então aparece alguém chegando lá no céu. Quem está chegando? É Jesus, o Filho eterno de Deus. Mas existe uma diferença. Existe algo diferente nesse momento. Aquele que deixou a glória e veio ao mundo, ele foi de uma forma. Agora está voltando diferente. Ele volta diferente porque ele volta como homem também. Ele não era apenas o Filho de Deus que se encarnou, que veio cheio de glória, mas agora ele veio como aquele que se encarnou como homem. Ele chegou, subiu, com as mãos com um furo, com os pés, com um machucado, com um corpo glorificado. O Verbo se fez carne, ele assumiu a sua humanidade, ele viveu entre nós, ele morreu, ressuscitou e agora ele está diante das portas dos céus, diante dos céus. E lembra a pergunta: quem é que pode subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Durante toda a história bíblica, nenhum homem poderia responder: eu posso. Mas Jesus disse: eu posso, eu posso. Ele é um homem com mãos perfeitamente limpas, ele é um homem com um coração perfeitamente puro, um homem que nunca pecou. E perguntaram no diante dos muros, perguntaram: quem é esse homem que está vindo aqui? Quem é esse que está chegando neste lugar? Quem é esse que pode chegar e tocar nas portas, nos portais? E alguém diz perto de Jesus: abre os seus portais, abre-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Aí vem a pergunta lá de cima: mas quem é o Rei da Glória? E responderam: o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Esse pode entrar. Eu acho linda a expressão, valente nas guerras. Eu acho tremendo isso, porque ele esteve numa guerra grande aqui na terra. Ele enfrentou o pecado.
Ele enfrentou Satanás, ele enfrentou a morte. E o que aconteceu? Ele venceu todas. Colossenses capítulo 2 diz que na cruz ele despojou os poderes e autoridades, triunfou sobre eles. Ele é o Senhor Jesus. Então na ascensão não é simplesmente Jesus voltando para casa, mas é o rei vencedor voltando para casa. Então abram-se as portas, Jesus está entrando, não esperando alguém com um cetro para saber se vai poder entrar, não alguém derrotado, não alguém como vítima. Ele é o rei entrando neste lugar, porque ele tem toda a autoridade, ele é o Senhor. O mesmo Jesus recebeu uma coroa de espinhos, agora está sendo coroado de glória. O mesmo que carregou uma cruz, agora está sentado num trono maravilhoso. O mesmo que foi colocado numa sepultura, agora vive para sempre. Esse é o Senhor. O rei venceu, o rei entrou na glória e agora ele reina lá junto com o Pai. Ele está lá junto com o Pai. Ele está lá. E a pergunta que eu faço para o texto é: e o que eu tenho a ver com isso? É lindo saber um salmo desse, que conta supostamente da ascensão do Senhor, que conta da arca entrando em Jerusalém, que fala do povo ali celebrando culticamente, falando todos os dias, cantando e citando os salmos. Mas o que isso tem a ver com a gente? Eu diria que tudo. Tudo. Jesus voltou para o trono dos céus como Cristo encarnado, crucificado, ressuscitado. Ele voltou como nosso representante. O homem, Cristo Jesus, agora está diante do Pai, porque ele tem a qualificação para isso. Ele pode chegar à presença do Pai. E aqui a gente pode voltar para a história de Esther. Esther entrou diante do rei com medo de morrer. E Hebreus capítulo 4, de versículo 16, diz para nós o seguinte: aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança. Percebe a diferença? O Salmo 24 pergunta: quem poderá entrar? Quando olhamos para nós mesmos, a resposta é clara: eu não posso, você não pode. Mas o Evangelho anuncia claramente: Cristo entrou por nós. Ele entrou por nós. E porque nosso representante está diante do Pai, nós podemos nos aproximar do Senhor. Não porque nós merecemos, não porque temos a qualificação para isso, não porque nossas mãos estão sempre limpas, não porque nosso coração está sempre puro, mas porque a nossa confiança está no Rei da Glória, o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10 diz que nós temos confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É por isso que você pode orar e falar com o Pai. É por isso que você pode se arrepender e correr para o Pai, em vez de fugir da presença dEle. É por isso que você pode chegar quebrantado, chorando, sem saber nem o que dizer, porque sua confiança não está em você, está unicamente nele, no Rei dos Reis, no Rei da Glória. Então a pergunta era, nesse salmo, é: quem poderá subir? A resposta é clara: Jesus pode. Quem pode estar na presença do Pai? Jesus pode. E porque Ele subiu, porque Ele está diante do Pai, porque Ele é nosso representante, nós podemos nos aproximar do Pai e conversar com o nosso Pai. Reconhecendo que Ele é Deus Todo-Poderoso, que Ele é santo, que a gente tem que olhar para nós e ver o quão pecador nós somos, o quão miserável nós somos, o quão idiota nós somos, desculpa a palavra, porque essa é a verdade. Mas então eu quero fazer a última vez a pergunta desse salmo: quem é esse Rei da Glória? Davi responde: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E nós conhecemos quem é Ele, o seu nome é Jesus Cristo, o Senhor. Mas eu quero terminar com uma pergunta do que o Salmo começou nesse texto. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, se tudo pertence a Ele, eu e você também pertencemos a Ele. Então, a pergunta talvez mais importante
nesse texto para nós aqui, não é quem é o Rei da Glória. Nós sabemos quem é. Nós sabemos que é Jesus Cristo. Então, talvez a pergunta que eu faço para mim e que eu faço para você também. Esse Rei, Ele também é o Rei da sua vida? Porque se Ele é Rei, eu e você não podemos continuar vivendo como sendo donos de nós mesmos. Tudo que nós temos é dele. Tudo pertence a Ele. Tudo deve ser vivido para a glória dele. Então, talvez nossa oração hoje precise ser muito mais simples. É dizer, Jesus, tudo aqui, tudo na minha família, tudo é teu. A minha casa é tua, a minha família é tua, meus planos são teus, meu futuro é teu, minha vida é tua, o dinheiro que eu tenho é teu. Estão entendendo onde vai chegar? Eu sou teu. Porque aquele que entrou em Jerusalém montado num jumentinho, aquele que morreu e ressuscitou dos mortos, aquele que subiu aos céus, e aquele que está diante das portas da glória se abriram, quem é essa pessoa? É o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então a pergunta que Davi faz, quem é esse Rei da Glória? Nós podemos dizer com alto e bom som, o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, e o nome dEle é Jesus Cristo. Ele é o meu Rei. Ele é dono de tudo na minha vida. E eu queria fazer um convite a você nessa hora. Quero chamar o louvor na frente, por favor. Eu quero fazer um convite a você. Eu não sei quanto a você, mas a semana inteira que eu estava, essas 2 semanas que eu estou estudando esse texto, eu fui orar e fui pesquisar muito sobre esse texto para entender tudo o que estava querendo dizer e trazer essa mensagem para nós aqui hoje. Em alguns momentos, enquanto eu estava estudando esse texto, eu chorava copiosamente, porque o que eu mais queria era estar perto de Deus. E eu olhava para mim e dizia, Senhor, tem nada de bom em mim para que eu possa me aproximar do Senhor? E a resposta que eu ouvi claramente, nada. Muitas vezes eu me acho bom, sabe? Não sei você. Eu me acho um cara legal, honesto, sincero, procuro não errar com ninguém. Mas isso não me garante chegar perto do meu Deus. Se achar bom, se achar certinho, frequentar a igreja, frequentar um grupo pequeno, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, não me garante chegar perto de Deus, porque não é por meus méritos, não é por seus méritos que você vai conseguir chegar perto de Deus, porque a gente é destituído da glória de Deus, a gente não suporta a santidade de Deus, a gente não vai conseguir chegar perto dele de forma alguma. Só existe um meio, através de Jesus. É só através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Somente Ele, através dEle, que eu consigo chegar ao Pai. É somente Ele, e é por Ele, unicamente por Ele. Se eu não tiver um encontro real com Ele, nada que eu faça sentido, e faz sentido. Porque se não é por Ele, eu não posso nem conversar com Deus, porque não vai chegar minha oração aos seus. É tudo através dEle. Jesus disse, orem no meu nome. Mas se eu não o conheço, como é que eu vou orar no nome dEle? A pergunta que o salmista fala, quem é esse rei? Quem é esse? Quem é que pode chegar e tocar nas portas? Quem é que pode entrar na presença do Pai?
A gente só consegue porque Jesus olhou para você e disse: vem cá, meu filho, confessa aqui seus pecados para mim. Vem cá, meu filho, se você quer chegar perto do meu Pai, o único meio é se você se aproximar de mim. O único meio é se você chegar através de mim, falar com o Pai, usando meu nome. A única forma é você entregando a sua vida para Ele e dizer: Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu entrego minha vida para o Senhor. Eu preciso do Senhor. Porque se não fosse o Senhor, eu jamais poderia chegar na presença de Deus. Jamais. É a graça de Jesus que me permite chegar à presença de Deus. É o amor de Jesus que me permite chegar à presença de Deus. Agora, o que é mais chocante para nós é que muitas vezes nós achamos que porque a gente sabe sobre Jesus, a gente está garantido. Saber sobre Jesus, o que Ele fez, não me garante nada. O que a única coisa que garante é se Ele é rei da sua vida. Se Ele governa a sua vida. Se Ele é o Senhor da sua vida. Se você amanhece e chega diante do Senhor e diz: Senhor, me perdoa. Me perdoa por meus pecados. Me perdoa, Senhor, porque eu não estou levando o teu amor às pessoas. Me perdoa porque eu sou muito egoísta, só penso em mim. Me perdoa porque eu só considero aquilo que está ao meu redor. Me perdoa. Se você não tiver o coração quebrantado, você não se aproxima de Jesus. E eu quero convidar você hoje a estar diante do Deus que é todo-poderoso. E eu quero te convidar você a vir no altar, a se ajoelhar aqui. Eu creio que o Senhor Jesus está neste lugar. Eu creio que o Seu Espírito está neste lugar. E eu quero te pedir que você venha na frente. Se você entende que você é filho de Deus,